beleza? Bem-vindos a mais um Tatu e Fala aqui no Raon Tatu, no seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, essa foi uma tatuagem feita em 2 sessões, né, bem complexa pelo tamanho, né, por ocupar toda a área frontal ali da coxa da minha cliente. Então a gente sentiu necessidade de dividir a execução desse projeto, de forma que a primeira sessão foi só o traço, né, todas as linhas, e a segunda sessão a gente fez sombra e cor. Esse projeto ele veio com a sequência de uma série de alguns outros desenhos que eu já fiz, né, de algumas outras tatuagens que eu já fiz de rostos, né, com esse meu traço autoral dentro de molduras, né, especialmente para a área da coxa mesmo, que é uma área que, por ser um pouco mais ampla, permite, né, o rebuscamento desses detalhes da moldura. Dependendo da área, se fosse outro caso, eu provavelmente optaria por fazer só o rosto para aproveitar melhor o espaço, que seria um pouco mais limitado, né, mas nesse caso a gente tinha espaço suficiente para trabalhar não só o rosto como um ornamento externo. E aí esse é um projeto que eu já tinha feito, né, numa outra pessoa, um projeto em cada coxa com molduras diferentes, e essa minha cliente ela gostou, viu o resultado, né, gostou e queria fazer na mesma estética, na mesma linguagem, né, na coxa dela. Então por isso que a gente foi por esse caminho, assim, a sequência a uma série de desenhos de linguagem que eu já vinha estudando ali. E nesse caso agora, né, a moldura externa ela não é tão complexa assim quanto algumas outras, dependendo dos projetos que a gente está falando. Então o que eu fiz aqui foi traçar tudo com uma liner de 5, né, e fazer o bold com uma liner 14. E aí você vê que tem muito detalhe de linha delicadinha ali, não só na moldura, mas principalmente no cabelo da personagem, que é sem dúvida a área de maior detalhe, né, de maior quantidade de informação ali. Então era muito importante marcar todas as linhas referentes a todos os cachos direitinho, para depois vir fazendo, né, o trabalho de volume dele, de sombra e tudo mais. Assim como da própria borboleta ali no rosto da personagem, que também tem bastante informação, né, porque ela tem textura ali nas asas, com muitos detalhezinhos ali, né, daqueles desenhos, né, que tem na asa ali, que parece como se fosse um olho e tudo mais. E todas essas áreas que já são pretas, né, já são chapadas de preto, eu já vim preenchendo. E ali às vezes já tem um trabalhinho ou outro de pintura mesmo, de preenchimento, especialmente essa parte da borboleta, mas eu já vim deixando tudo que é preto ali para cicatrizar junto na arte final, né. Então vim entrando ali, né, no desenho. Você vê que eu fiz primeiro toda a borda externa, que era mais simples ali da moldura, com cuidado para não manchar, não borrar. Quando necessário, quando é uma área muito ampla, eu preciso variar o ângulo da minha mão, eu posiciono um papel toalha dobradinho ali embaixo, onde eu vou apoiar a mão, para minha luva não passar direto no desenho, não ficar borrando, né, não ficar escorregando ali e tal, suando na pele da cliente. Então o papel sequinho ali ajuda a não perder o decalque, né? Então eu encosto a mão, sempre que eu preciso encostar em cima do decalque, eu encosto com o papel embaixo, sequinho, bem retinho ali, esticadinho. E eu fiz primeiro toda a parte em volta da moldura. Então eu comecei, né, de fora para dentro, como a gente normalmente começa, de baixo para cima, e fui circulando ali, para depois entrando pelo rosto, especialmente pela parte do cabelo, que era mais complicado. E aí seguindo, né, o modelo tradicional, né, a ordem de passagem também no rosto e no cabelo dela, eu fui ali da direita para a esquerda, de baixo para cima, que é o sentido que a minha mão vai entrando no desenho sem eu precisar apoiar em cima do stencil. Então você vê que eu comecei pelo lado direito, fiz todo o lado direito do cabelo, toda a parte do rosto e da borboleta, e agora eu tô terminando no lado esquerdo ali do cabelo, né, e isso é aconselhável aí, principalmente para trabalhos com desenhos mais complexos, para você não se desesperar, não correr o risco de perder o seu mapa, de apagar antes
antes da hora. E agora você vê que eu começo um trabalho de bold com a liner de 14, e aí esse desenho ele tem bastante hierarquia de espessura ali, né? No caso, o bold ele serve para destacar a figura do fundo, mas também para destacar os elementos que estão uns sobrepostos aos outros. Então, alguns elementos ali da moldura estão sobrepostos, né? Como se tivesse uma certa protuberância sobre os outros. E aí, isso eu usei o bold para enfatizar aí, principalmente ali o fato de que a moldura está na frente ali, né? Tipo, meio que envolvendo o frame da personagem. Então, também tem um bold para destacar a parte interna da moldura ali, né, da figura do fundo, e também a própria personagem está destacada do seu próprio fundo, da sua própria imagem ali. Então o cabelo dela, por exemplo, está recortado ali também com um bold para destacar. E assim eu crio alguns níveis, né, de profundidade nessa imagem, exemplificando o que está na frente do que, né? Você vê que, por exemplo, o queixo, o pescoço do personagem também estão destacados ali do fundo do que seria o cabelo dela. E assim eu ajudo a deixar menos confuso, né? Deixar uma imagem mais limpa, mais fácil de se entender. Ao bater o olho, né? O olho já lê automaticamente melhor o que está acontecendo ali naquela imagem, que tem uma quantidade proposital de informações, né? Por exemplo, para gerar uma textura, uma espécie de ruído ali no cabelo, que são as linhas dos cachos que dão esse efeito de onda, esse efeito de movimento. Mas também é importante dar essa hierarquizada para não ficar tudo no mesmo nível, não ficar tudo no mesmo plano, e deixar a imagem mais dinâmica, né? Bem mais interessante dessa forma. Então, o final da primeira sessão foi esse, e aí no começo da segunda sessão, né, a gente veio fazendo toda a parte de sombra, ensombrear todo o projeto para depois, né, vir jogando a cor por cima. Então, a ideia desse projeto era ser com tons bem neutros ali, preto e cinza, só com uma outra cor, especialmente, na verdade, preto e cinza e tons de azul, né? E aí eu propus uma cor complementar que era no fundo da personagem ali, um alaranjado que ia recortar a silhueta dela em tons quentes. Mas a moldura, a princípio, era para fazer em tons de cinza. Então o que eu tô fazendo aí é dando todo esse render, essa polida, essa sombreada, já para ficar bem enfatizado os volumes, né, desses ornamentos, como se fosse uma moldura meio metálica, né, meio enfim, algum objeto aí de decoração. Então eu fiz essa sombra com preto puro, usando a minha pen, né, que eu uso para sombrear, que é mais maciazinha, enquanto para traçar eu usei a Stingray. E essa sombra eu tô fazendo com a Magnum Round 13, e você vê que eu já dou uma boa fechada ali nos volumes, mas deixo um pouquinho de áreas de luz para onde eu vou vir futuramente no final desse projeto aí, com um cinza naval, uma cor de tom cinza, para dar um efeito meio metalizado, porque o preto da sombra pura, ele deixa, né, aquela ideia de preto diluído, assim, mas é um cinza diferente do que se eu fosse um cinza cor, um cinza claro ali, com efeito metalizado, isso para parecer um pouco mais, né, o material que eu queria dar. Então eu somei essa sombra a sombra do preto puro com um cinzazinho ali no final, para dar uma pigmentada, uma coloridazinha, né, nesse frame. Mas isso foi mais na frente, por enquanto agora eu tô sombreando tudo, e você vê que ali na parte da gola ali da roupa da personagem eu bloqueei de preto mesmo. A intenção era dar essa recortada, essa vetorizada mesmo, com uma cara bem de silhueta ali, e fazer um contraste maior, né? Já que você tem, por exemplo, no cabelo dela uma grande variedade de linhas que dá uma textura bem ruidosa, em contrapartida com a parte da roupa que é completamente chapada e não tem muitos detalhes. Então a ideia era fazer esse contraste de estéticas, esse contraste de linguagens aí que se completam e faz com que não seja tipo tudo super poluído e nem tudo super simples, né? Você tem as duas coisas acontecendo no mesmo desenho, de acordo com também um grau de importância para onde você quer dar cada coisa ali no olhar, né? De forma que o cabelo é muito mais atrativo e é para chamar a atenção, e você vai perder mais tempo prestando atenção nele do que a roupa, que é para ser mais básica mesmo, mais neutra, e aí por isso a ausência de informações. Então agora eu tô jogando o cinzinho ali onde eu falei. Você vê que eu, né, em algumas áreas eu já joguei na parte de baixo, eu vou jogar agora na parte de cima sobre a sombra que eu fizer, deixando ela bem
tonalizada, né? Aí terminando essa parte da moldura, aí sim eu começo a parte da coloração mesmo, né? E da sombra e da cor, na verdade, da personagem. A personagem em si, né? Ela tem uma sombra muito mais contida aí para ficar de base, especialmente, né? Dando ênfase aos volumes dos cachos. Então, como eles são muito, né, sinuosos ali, em algumas áreas, um meio que vai por cima de outro. Então, eu joguei uma sombra de base bem só nos cantinhos mesmo, para enfatizar esses volumes. Eu vou começar a sombrear o cabelo agora. Eu tô terminando de jogar o cinza ali na moldura, né? Como eu falei, dando aquela tonalizada. E você já dá pra ver o efeito que dá. Você dá pra ver que tem uma transição de um que seria uma sombra meio preta dura para uma sombra acinzentada para um tom de cinza meio tonalizado ali. E aí sim, jogando as sombras embaixo dos cachos, a ideia aqui era mostrar que tem alguns que sobrepõem, né? E alguns que vão saltar, e esses estão mais na luz, então eu deixei com menos sombreado ali para jogar direto na cor, para eles estarem mais vivos com os tons de azuis, até considerando, né, que alguns tons desses azuis vão ser bem clarinhos. Né, a ideia era fazer um degradê de um azul mais escuro até um azul de tom bebê, fazer uma boa variação de valores ali, né, de claros e escuros. Então você vê que nas partes que o cabelo é como se tivesse com mais profundidade ou mais sendo sobreposto por outros que vem pela frente, eu joguei mais essa sombra dura ali, mais uma basezinha suficiente para somar com o azul escuro, com o azul médio, né, sem fechar demais. Então aí você já tá vendo o cabelo todo preenchido, né, a totalidade da sombra dele, sobrando só as áreas de luz, as áreas de pele, onde vai entrar os tons de azul. E aí eu tô começando a jogar esses tons para fazer o degradê, e eu usei 4 tons. Eu fiz uma variedade muito grande por mecha mesmo. Cada mecha tinha todas essas passagens, então deu bastante trabalho. Por isso que essa sessão foi, né, porque esse tatu foi dividido em 2 sessões, porque tinha muitos efeitos ali na cor. Então eu joguei como base o azul escuro, o azul real, né, azul royal, e depois um tom de azul médio, passando por um country blue, que é um azul meio que tom de céu ali, e terminando com um azul bebê, que é o azul bem mais clarinho. Eu repeti esse raciocínio nos degradês de mecha por mecha ali, mais ou menos, região por região, para enfatizar os volumes, enfatizar os brilhos. E mais ou menos essa mesma estrutura de desenvolvimento das cores eu usei para a borboleta, né, partindo ali da parte central dela, onde está ali o nariz e tal, e ampliando à medida que vai chegando nas beiradas, né, dando uma certa clareada, para dar também uma sensação de profundidade e de leveza na ponta ali das asas. Então agora é só uma questão de terminar, né, de blocar, de preencher todos esses volumes, todas essas áreas, e aí o cabelo vai estar pronto. Como eu falei, a ideia era ser muito neutra essa imagem, então ela é só preto, cinza e tom de azul. E aí, por último, né, eu joguei um laranjinha ali no fundo. Você vai ver daqui a pouco eu aplicando, que a ideia era recortar mesmo a silhueta da personagem, né, já que o cabelo dela é todo azulado, jogar um tom quente, né, em contraste com o tom frio do cabelo, para dar essa destacada maior, né, fazer com que ela salte e fique muito mais gritante em contraste, né, em sobreposição ao fundo. E aí, para fazer o degradê do fundo, eu usei um laranja real, né, mais escuro, e um outro laranja com um tom um pouco mais pastel, né, para dar uma transicionadazinha e terminar num amarelo ouro, não um amarelado ali, como se fosse um dourado. A ideia é pegar como se fosse uma vibe de entardecer ou alguma coisa assim, né, como se estivesse começando a escurecer, e aí essa personagem que já tá meio que na sombra envolta aí nessa atmosfera. Então você tá vendo aí eu terminar de aplicar esses laranjinhas, que também fazem, né, uma rima com os laranjas no meio da asa da borboleta, justamente para ela se destacar do cabelo e não ficar parecendo uma coisa só ali embolada com o cabelo, né? Assim, esses laranjas conseguem recortar a borboleta do rosto da personagem e fazer parecer, né, que estão mais em destaque, além de fazer uma combinação de cores com o fundo e o cabelo dela. Por último, eu joguei uns branquinhos, né, para destacar essas áreas mais de highlights assim na asa e tudo mais, e esse é o resultado. Espero que você tenha curtido mais esse Tatu e Fala. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo e se inscreve no canal. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Valeu! Se você
você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.